Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vim fazer uma pequena reflexão junto com você. Existem três grupos de pessoas na Terra: aquelas que fazem acontecer, aquelas que ficam olhando os que fazem acontecer, e existem também aquelas que chegam e perguntam: o que aconteceu? Minha pergunta é: qual tipo de pessoa, com qual tipo de pessoa você se identifica? Qual delas? Eu quero te contar um breve relato, como se fosse uma historinha. Segundo o livro sagrado, na primeira carta de Pedro, ele diz aos irmãos, no capítulo 4, verso 10, ele diz assim: Amados, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sejais despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro, um apóstolo de Jesus, foi um homem que deixou a sua pescaria, deixou as suas funções como pescador. Ouvindo as boas novas do grande mestre, ele foi e anunciou esse tipo de mensagem. Mas existe um outro, chamado apóstolo Paulo, também foi apóstolo. Ele, uma das suas cartas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 em diante, ele vem e faz uma comunicação. A palavra comunicação é, na verdade, alguém que torna comum uma ação aos demais. Ele comunica algo. E o apóstolo Paulo, então, que não era um pescador, sabemos que ele era um soldado da elite de Roma, ele era um poliglota, um estudioso, mas se curvou aos ensinos do mestre. E ele, nesse texto, você pode observar que ele comunica a ressurreição de Cristo. Mas o que eu quero dizer? Eu não vou contar a historinha porque certamente você sabe. E também, se você não sabe, nos registros sagrados, né? E você vai encontrar. Mas o que eu quero dizer nessa manhã? Qual é a minha reflexão? A minha reflexão é: com qual das três pessoas, com qual dos três grupos de pessoas você se identifica? Com os que fazem acontecer? Com os que assistem o que está acontecendo? Ou com aqueles que chegam e perguntam o que aconteceu? Hoje é sexta-feira da Paixão. Hoje é um dia considerado santo para a maioria dos cristãos deste país. Você sabe o que aconteceu? Você conhece a história? E aí? Fica a minha pergunta para você. O que aconteceu? Vamos contar a história de vida, história que transformou. As boas novas do Mestre foram notícias no mundo inteiro e chegou até a mim e a você hoje. Bom feriado para você. Um beijo no coração. Conte comigo, eu voltarei. Beijo.